Fala galera, beleza? Eu sou Pietro, sou professor de Química da Oficina do Estudante e hoje, dando sequência, a gente vai bater um papo na segunda aula de Termoquímica e hoje o assunto é lei de Hess. Tá bom, beleza, vamos lá. O que significa essa lei de Hess? Bom, tendo a ideia de que reações são consecutivas, eu posso, de repente, fazer a relação de que a energia produzida em uma é consumida na outra, assim como os reagentes de uma são consumidos na outra, de modo que na soma das reações eu chego numa reação global ou reação alvo e a soma dos ΔHs é o ΔH dessa reação alvo. Olha que negócio bacana! Imagina que eu tenho uma reação dessa, genérica. Reaçãozinha verde, A mais B produzindo C mais D. Eu gostaria de saber quanto vale o ΔH dessa reação. Se, por acaso, o enunciado tivesse me dado os ΔHs de formação, dá uma olhada lá no outro vídeo como é que faz. Se ele tivesse me dado o ΔH de formação do D, do C, do A e do B, eu podia fazer a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente e achar o valor do ΔH. Beleza. Só que ele não deu esses valores. Ele deu aparentemente umas outras reações que não tem nada a ver com nada. E aí, qual que é a ideia? Eu vou ter que mesclar essas três reações, fazendo operações matemáticas, para que eu possa somar elas no final e obter a reação verde, e a soma dos ΔHs vai ser o ΔH verde. Olha que bacana. Na hora de reescrever a reação verde, eu vou usar como base essas três, que são reações genéricas. Então, olha só que bacaninha. Eu gostaria de ter 1 mol do A antes da seta. Repara que aqui o único lugar que aparece A é na primeira reação. E a ideia é fazer justamente esse A ficar antes da seta. Mas ele já está antes da seta. Beleza. Só que eu tenho 2 mols de A e eu só quero 1. Tudo bem. É só aplicar um procedimento matemático na reação 1 e dividir ela inteira por 2. Repara que se eu dividir essa reação por 2, eu vou ter 1 do A, 1 do J e 1 do W. Lembrando que o ΔH também tem que ser dividido por 2, ele vai valer 7,5. Beleza. Como vai ficar essa reação? Olha só que legal. Aqui do lado vai ter A mais J produzindo W. E o ΔH vale 7,5 kJ. Beleza? A segunda reação é uma reação que apresenta D. Bom, beleza. D eu quero com 1 mol, de fato tem 1 mol, só que ele está antes da seta. Nossa, e agora? Bom, se eu inverter a reação, transformar o reagente em produto e o produto em reagente, eu consigo colocar o D depois da seta. Problema, o que vai acontecer com o ΔH? Se eu trocar a reação, o sinal do ΔH inverte. De 20, ele passa para menos 20. Saca só. Invertendo a reação, eu ficaria com W mais K produzindo D mais T, com um ΔH de menos 20 kJ. Tranquilo? Na terceira reação, eu tenho B antes da seta. E esse cara justamente já está antes da seta. Eu preciso de 1 mol de B. Está na quantidade adequada. Ou seja, como B aparece em único momento aqui, essa reação não pode ser modificada. Então, eu vou ter que manter essa reação. Essa eu inverti, essa eu multipliquei, eu mantive. Beleza? Manteve a reação, copia ela igualzinha. Repara, B mais T produz K mais C mais J. E o ΔH se mantém igual, valendo menos 50 kJ. Beleza? Bom, terminamos de fazer os processos nas três reações, agora a gente vai somar todo mundo. Lembrando que, para somar uma reação, se por acaso eu tiver situações iguais antes e depois da seta, eu posso cancelar. Ó que louco isso!
Como aparece um W aqui e um W aqui, eu posso cancelar esses caras. E o W simplesmente sai da lógica. Mas também aparece K aqui e aqui, antes e depois da seta. Também posso cancelar. Ah, mas se tivesse aparecido do mesmo lado da seta? Aí você somaria e ficaria com 2 do K. Bom, beleza. Continuando. Aparece um J aqui e um J lá. Antes e depois da seta eu também posso cortar. Para terminar, tem um T aqui e um T aqui, que eu posso cortar. Quem sobrou no final das contas? Repara, antes da seta só tem A e B. A mais B, seta. Quem que sobrou depois da seta? O C e o D. Essa reação que eu cheguei no final é aquela reação alvo? É. Então a soma desses ΔH é aquele ΔH que eu estou procurando, que nesse caso vale menos 62,5 kJ. Ou seja, calculei o ΔH daquela reação usando outras reações paralelas, sem precisar do ΔH de formação. Beleza? Vamos dar uma olhada nisso dentro de um exercício. Saca só. Galera, olha que bacana. Ele pediu para a gente calcular o ΔH dessa reação aqui de verde, de novo, é a reação alvo, e aí eu tenho essas 3 reações aqui para manipulá-las de modo a chegar na reação verde. Beleza. Bom, vamos procurar coisas que são singulares, que só aparecem em uma das 3 reações pretas. Por exemplo, o CH4. Repara, dentre todas, CH4 só aparece aqui. Eu gostaria de um do CH4, tem um do CH4. Só que eu queria ele antes da seta, aqui ele está depois. E agora, o que eu posso fazer? Bom, eu preciso inverter essa reação. Lembrando que quando você inverte a reação, você troca o sinal do ΔH. Então, repara só, ela ficaria assim, ó. CH4 gasoso produzindo carbono sólido mais 2H2 gasoso. E o ΔH valeria mais 75 kJ. Tranquilo? Beleza. Na segunda reação, CO2 só aparece na segunda reação e ele está justamente depois da seta, conforme aparece aqui. Ou seja, nada muda, eu vou manter a segunda reação, de modo a produzir C sólido mais O2 gasoso, gerando CO2 gasoso, com ΔH valendo menos 394 kJ. Beleza? Beleza. Para terminar, eu preciso de 2 águas depois da seta. Essa reação só mostra uma água depois da seta. Bom, a água está no lugar que eu queria, mas eu gostaria de 2 moléculas de água. Então, eu vou pegar essa reação e multiplicar por 2. Pode aplicar mais do que uma operação matemática por reação? Claro que pode. Você pode fazer quantas forem necessárias. Beleza? Nesse caso, uma em cada uma resolveria o problema. Bom, eu ficaria com 2 do H2 gasoso, mais 2 vezes meio O2, daria um O2 inteiro, produzindo 2 mols de água gasosa. E o ΔH dessa reação vale menos o dobro de 286 é 572. Então, menos 572 kJ. Terminei o processo. Agora a gente vai somar essas reações e ver se chega na reação verde. Repara só, tem um carbono sólido depois da seta, um carbono sólido antes da seta. Corta os 2. Tem 2 hidrogênios gasosos depois da seta, 2 hidrogênios gasosos depois da seta. Corta os 2. Tem mais alguém para cortar? Não. Repara que as 2 moléculas de oxigênio estão antes da seta. Então, nesse caso, eu vou somar elas. E vou dizer que CH4 gasoso mais 2 do O2 gasoso produzem CO2 gasoso e 2
moléculas de água líquida. Essa reação aqui é aquela reação que eu estava buscando ΔH? É. Então, o ΔH é a soma desses valores, que no caso vale menos 891 kJ. Beleza? Repara que essa reação é a mesma que a gente usou na primeira aula, naquela situação de cálculo de entalpia de ΔH de formação por HP menos HR. Se é a mesma reação, o esperado é que eu chegue no mesmo valor de entalpia. Então a ideia é, se você tiver os valores de ΔH de formação, faça HP menos HR. Se você tiver algumas reações adjuntas, faça a lei de Hess para poder calcular o ΔH. No frigir dos ovos, é o exercício que vai determinar o método que você vai usar. Ou ele te dá reações para fazer por lei de Hess, ou ele te dá o ΔH de formação para que você faça HP menos HR. Beleza? Tranquilo? Gostou do vídeo? Curtiu? Dá um like, se inscreve no canal, vem para cá. Um abraço, até a próxima.